Vejo que vieram até mim, famintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza daqui até as Montanhas Azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do Norte, vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Então agora se voltam aos... Talvez sim, talvez não, talvez vá se foder. Me deixem em paz.
Shani. Ah, Geralt. Ainda bem que está aqui. O que aconteceu? Alguém invadiu? Isso? Não. Só me preparando para ir. O quê? Quando? Pra onde? Não é o que eu queria te falar. Ao menos, não só isso. Mas... Estou partindo, Geralt. O leste me chama. Eu vou para Caedwen. Nunca disse que ia se mudar. Nem mostrou intenção também. Eu não sabia que iria. Descobri essa manhã. Soldados bateram a porta. Falaram que Redânia precisa de mim novamente. Não podia negar, simplesmente dizer não? Talvez eu pudesse. Mas eu não queria. Tratar os feridos, esse é meu chamado. Não há lugar que precise mais de mim do que o fronte. Não podia reconsiderar e ficar? Para quê, Geralt? Casamento, o tempo que passamos juntos, foi agradável. Mas você tem sua vida e eu tenho a minha. Nós... Isso não faz sentido a longo prazo. Você sabe tão bem quanto eu. Bem, só cuide-se, tá bom? Você também, Geralt. Então, aprendeu algo sobre Olgierd? Bem, abandonei os livros rapidamente. Decidi que se for aprender a verdade, é melhor encontrar alguém que conheça ele. Então, encontrou alguém? Acabou que não precisei procurar muito. Um colega da academia, assistente do professor Premetine Shakeslock, disse que Olgierd von Everett se encontrou com o professor múltiplas vezes. Parece que Olgierd pediu para o professor fazer algumas pesquisas. O professor ficou tão animado que ficou louco. Começou a guardar suas anotações com tanto afinco que nem o assistente podia vê-las. Onde encontro esse professor? Aqui em Oxenfurt, enfiado dentro da sua casa no terreno da academia. Caçadores de magos protegem a porta. Caçadores de magos na porta? É prisão domiciliar? Não sei dizer. Alguns da faculdade chamam ele de traidor. Dizem que se vendeu aos caçadores por um punhado de ouro. O assistente, por outro lado, insiste que o professor quer eles lá para proteção. Proteção contra o quê? Eu não sei. O que você acha? Ele certamente é útil para eles. Um especialista em magia negra e no oculto é um tesouro do conhecimento. Se ele realmente ficou louco, eu não ficaria surpresa se estivessem usando ele. Preciso falar com esse professor. Nós vamos juntos. Há guardas redanianos em toda a academia. Duvido que você vai entrar sozinho. Guardas nunca me impediram, você sabe disso. Sim, mas machuque esses e eu vou ter que cuidar deles. Além disso, podemos encontrar um amigo e entrar facilmente. O que você quer, Geralt? Como estão as coisas na academia ultimamente? Você fala desde que Radovid fechou o lugar? Quero dizer, é bem guardada. E é só isso. Muitos da faculdade fugiram para o norte. Os mais corajosos ficaram, mas assumiram disfarces de alfaiates e lavadeiras. Por quê? Curiosidade. Acadêmicos parecem ter adotado a tática dos magos. São considerados iguais? É difícil acreditar que a Nien quer envolver
Então, o fronte leste? E depois? Vai depender do lugar para o qual eu for enviada. Para onde quer que seja. Tome cuidado. Não se preocupe. Sempre me cuido. Pois não? O que você quer, Gerald? Pare! Por ordem do rei Radovid, ninguém pode entrar na academia. Nem mesmo professores? Ninguém. Vejo que se tornou bem rígido, Norbert. Você era muito mais gentil quando eu estava cuidando de você. Por sinal, como está o joelho? Vai bem? Como se nunca tivesse sido atingido. Considere-se um homem de sorte. Pois se eu não tivesse decidido te operar naquela hora, você ficaria aleijado para toda a vida. Ai, Bruno? Hã? Talvez devêssemos deixar ela entrar. Ela é uma moça decente, não vai roubar nada. Tudo bem, mas sozinha. O bruxo chamaria muita atenção. Prefiro não ouvir merda do capitão por culpa dele. É assim que vamos fazer. Eu vou entrar, aí te ajudo a se esgueirar por trás. Como? Não sei, mas vou pensar em alguma coisa. Normalmente não tem muitos guardas perto da beira do rio. Combinado. Muito bem, me deixe entrar.
o filho da puta que pega! Você vai fazer! Porra, vai logo! Ele é um feiticeiro! Você. Por quê? Quantas donzelas em perigo você socorreu ultimamente? Eu acreditei que eu era especial. Você se vira bem sozinha mesmo. Uma coisa que eu aprendi é que ou você deixa os rapazes te baterem, ou aprende a bater com os rapazes. Até logo. E, trabalhe na sua guarda um pouco. Você está deixando ela muito baixa. Mas que diabo? Maravilhoso. Vida longa ao Geralt de Rivia, nosso salvador! Outro fugitivo da Teméria. Eu sirvo o fogo eterno.
portador de Nilfgaard pode chupar meu pau. Me mostre do que é capaz. Geralt! Sil! Está aí? Sim, estou aqui. Pegue a corda! Onde você arranjou a corda? É uma longa história. Mas nós fizemos bem. A casa do professor Shakeslock fica no fim dessa rua. Caçadores de bruxas na porta. Acho que não vamos conseguir dialogar com eles. Você já foi de grande ajuda, Shani. Obrigado. Não foi nada. Você teria feito o mesmo por mim. Se quiser me ver antes da minha partida, estarei em casa. Empacotar as coisas vai levar um tempo. Entendido. Vejo você mais tarde.
se transformar em... Bem trancada. Preciso de outro meio de entrar. Talvez ele deixe a janela aberta. Pingente de prata.
Não conheço o emblema. Parece não ser usado há anos. Espelho quebrado, sem sinal de impacto. Não foi um acidente. Quebrado por um som, talvez. Alguém olhou para ele e gritou. A chave menor de Gillian Alboco. Tomo sobre demônios, bem empoeirado. Franco? É você? Deixe o pinico no lugar de sempre. E leve a louça. Eu não vou comer hoje. Professor Shakeslock. Quem diabos? Como você entrou? Saia! Eu não sei de nada. Não quero saber de nada. Entende? Não. Fora! Não vou machucar vocês. Aquele demônio te enviou. Tenho certeza. Ninguém me enviou. Você mente. Eu posso ser cego, mas sinto poderes impuros melhor que ninguém. Por que acha que os caçadores me guardam como tesouro? Sou um bruxo. Um mutante? Sim, pode ser. Por que há guardas do lado de fora? É um prisioneiro? Proteção custodial. Essa é a frase. Proteção. Quando eu não posso decidir minha vida, nem respirar sem permissão deles. O que eles querem de você? Você pode não saber, mas sou um dos maiores especialistas no oculto. Especialistas vivo, digo. Meu mentor era o incrível professor Lionel Van. E você coopera com os caçadores de bruxas agora? Cooperar? Como se tivesse escolha. Eles são ignorantes, mas não são o suficiente para ignorarem o que sei sobre magia, bruxas, feiticeiras e tudo mais. Conhecimento que usam para fins barbáricos, mas além do meu controle. Vim aqui porque preciso de informação. Acho que só você tem a que procuro. Bruxo. Então acontece que não devo temer. Não sou uma criatura pós-conjunção. O que Olgierd von Everett queria de você? Amaldiçoo o dia que olhei para aquele homem. Ele apareceu na minha porta certo dia oferecendo um saco de ouro. Se eu pudesse descobrir quem Galter Odin é e como se livrar dele. Eu concordei. Tal assunto é minha especialidade e precisava de dinheiro. Me debrucei sobre incontáveis tomos, analisei incidentes obscuros e folclore.
Cheguei ao ponto de ir até Nilfgaard, a biblioteca lá onde encontrei a última informação sobre a misteriosa entidade. Há relatos de encontros datando de muitos séculos atrás, em muitas culturas, sob muitos nomes, mas sempre como o mal encarnado. Nessa terra, chamamos ele de Galter Odin, às vezes Senhor Espelho ou Homem de Vidro. Ao decifrar rabiscos antigos, eu fiquei cego. Porém, aprendi muitas coisas. Por exemplo, ele brinca com suas vítimas e prospera principalmente através de pactos. Contratos aparentemente inofensivos que levam as partes à loucura. Sabe alguma coisa sobre o homem? Galter Odin não é homem. Ele é um mal. Mal que assume várias formas. Esqueça sobre ele ou morra. Você está vivo. Vivo. Mas ainda vivo com constante medo daquilo que aprendi sobre ele. O que há com as coisas? Essas runas? O que elas significam? Elas me protegem. Aqui, o mal não pode me tocar. Como você sabe? Ele mesmo me disse. Ele me visitou uma vez. Um encontro fascinante. Eu já estava cego, mas o vi claramente. Ele sorriu para mim. Disse que estava honrado por eu ter me interessado nele. Ele desejava me agradecer e explicar que se interessou por mim também. Desenhou o círculo e disse que eu estaria seguro nele. Sua forma de me pagar, entende? Já tentou sair dele? Se você tivesse ouvido a forma como ele disse, estaria tão certo quanto eu no que aconteceria. Olgierd assinou um desses pactos com ele. Dedução brilhante. Mas adivinhou por quê? Você deve saber que ele vem de uma linhagem rica e influente. Ele deve vir se a família de sua amada fosse aceitá-lo. Mas você sabia que a fortuna dele se esvaiu? Ele mesmo se tornou um pária, pobre. A família de Iris, uma casa forte, não aceitava isso. Não casariam a filha com ninguém. Olgierd desejava fugir. Quanto mais longe, melhor. Mas Iris se recusava a cortar laços com a família. Algo bem previsível. De fato, a sorte deles ficou pior quando uma bruxa mencionou uma solução. Um homem que atenderia qualquer desejo. Seu nome era Senhor Espelho. O resto seguiu naturalmente. Olgierd e Odin, um encontro e uma encruzilhada, um desejo, um pacto de sangue e um preço a ser pago. Olgierd deveria sacrificar um ser amado. Odin se deleita com decisões difíceis. Ele sabia que Olgierd amava duas pessoas nesse mundo: sua amada e seu irmão, Vladimir. Olgierd escolheu e logo depois se casou com sua amada, Iris, sua fortuna restaurada. Olgierd te contou tudo isso? Ele precisou. Como mais eu analisaria seu caso? Isso faz parecer que é uma doença. É pior. Muitas doenças são tratáveis, mas brincar com o mal e remédio pode ser mais difícil de achar. Então Olgierd matou o próprio irmão? Não. Deduza, bruxo. Odin age direta ou indiretamente? Olgierd meramente assinou a carta de sangue. No dia seguinte, o irmão morreu. Por que Olgierd quer se livrar de Odin? Ele conseguiu o que queria. Conseguiu? Seu coração se tornou frio como gelo. Seus sentimentos por sua esposa, pela qual sacrificou o irmão, secaram. Ele perdeu tudo o que amava. Ele queria algo assim? Não. Odin te dá o que deseja, não o que quer. Todos que assinam o pacto aprendem a diferença e morrem por isso. Todos? Não há como se livrar dele. Matar ele quer dizer matar o mal? Não.
Mas os anais falam de um homem que desfez o seu pacto derrotando Odin em seu próprio jogo. Quer dizer? Odin usa contratos, palavras, duelos de astúcia. Desafie ele para um duelo. Ele vai aceitar e pode ser derrotado. Mas lembre-se, apenas uma aposta. A única coisa que ele realmente deseja. Almas humanas. Odin marcou meu rosto. Tem como me livrar dessa marca? Uma marca? Não há menção disso nos tomos. Estranho. A menos que desapareça assim que o pacto se cumprir. Se eu desafiá-lo e terminar com o pacto desta forma, ele vai desaparecer? Isso eu não sei. O único homem que obteve sucesso não tinha marca. Obrigado. Me ajudou muito. Bom, muito bom. Ah, se sentir útil depois de tantos anos trancado, vivendo com medo. Ora, é um prazer.
Redânia. Vida longa, etc, etc. Ai! Ai! Acalme-se, Carpeado. Vamos, Carpeado!
Escolha estranha de lugar. Acho que tem uma razão para isso. Não fui eu que escolhi. Assim acreditei. Mas já que estamos aqui, acredito que tem algo para mim. Cumpriu o terceiro desejo. Como eu sei que esta é a rosa, pode muito bem ter pego uma no mercado de Oxenfurt 1 hora atrás. Veja mais de perto. Peguei de Iris. Era a última coisa que ligava ela a este mundo. O quê? Eu acho que ela te amava. Isso é um símbolo desse amor. Ela me amava depois de tudo que aconteceu? Iris, mas que bagunça fizemos de tudo. Se eu soubesse como iria acabar... o que está acontecendo? Sinto como se ferro quente furasse meu coração. Desculpe te manter esperando. Fico feliz em ver que todos vieram. Como se sente, Von Everett? Um pouco menos confuso? Com um coração mais leve? Ô, Jim, o que você quer? Como assim o quê? A sua alma. Você se esqueceu. O pacto diz que só pode pegá-la quando cumprir os 3 desejos e quando pisarmos juntos na lua. Bem, olha só. O quê? Não. Tínhamos um pacto. A lua está lá. Lá! Não! Tome. Eu dei a você o que desejava. Aqui, na lua, você cumpre nosso contrato. Filho da puta! Você trapaceou. Eu não trapacei. Espere. Não interfira, bruxo. Lembra-se do que fiz com o último tolo que tentou interromper? Você realiza desejos, não? Realize o meu e liberte ele. Ele deve pagar seu débito. Deixe-o partir. Eu assumo o débito dele. Será meu. Você deseja dar sua alma pela dele? Não, mas podemos jogar por elas. Se eu perder, pegue a minha e a de Ogierd. Se eu ganhar, você nos libertará. O que propõe que joguemos? Gwent? Não sei. Talvez possamos apostar em um desafio. Sou bom em conseguir o impossível. Já fiz isso antes. Muito bem. Mas faremos isso ao meu modo. O que está acontecendo? Você desejou jogar? Então jogaremos. Eu irei te contar um enigma.
Resolvam e vocês dois estarão livres. E se eu falhar? Então nós três teremos uma viagem selvagem. É o que você propõe, não é? O enigma. Conte-o pra mim. A todas as coisas e homens eu pertenço, mas ainda sou evitado com desdenho. Acaricie e cuide de mim até enlouquecer, mas nenhum golpe pode no fim me deter. Comigo crianças se deleitam, anciões me rejeitam e belas damas contemplam. Chore e chorarei, boceje e dormirei, sorria e sorrirei. O que essa coisa deveria ser? Você, me diga, o que sou? Não peguei bem o enigma. Pode repetir? A todas as coisas e homens eu pertenço, mas ainda sou evitado com desdenho. Acaricie e cuide de mim até enlouquecer, mas nenhum golpe pode no fim me deter. Comigo crianças se deleitam, anciões me rejeitam e belas damas contemplam. Chore e chorarei, boceje e dormirei, sorria e também sorrirei. Você está acabado. Vamos ver, meu amigo. Você deve me encontrar antes que a areia da ampulheta acabe. Pronto? Vamos começar. Que lugar é este? Gostou? Tem muito mais de onde veio. Só lembre-se, você deve me encontrar antes que o tempo acabe. O que há com espadas que tornam homens incompletos tolos quando procuram uma para pegar? Através dos ventos uivantes, derrubando chuva com sua vida por um fio. O que me lembra, o tempo está acabando. Ah, terrível! Você está indo mal. Lembre-se, pode sempre desistir. Pelo que vejo, nunca me encontrará. Nunca.
que se esconde? Vamos! Você não esperava que fosse ser tão fácil, certo? Ainda vou te pegar. Assim você diz. Mas eu espero e nada. Ainda não me encontro. Deseja apostar nisso? Já houve água aqui. Talvez tenha uma forma de trazer de volta. Tem água correndo atrás dessa parede. Quebre a parede e a água vai passar aqui. Entendo os galos. Galos cuidam sua exterminação. Sizimeni do Imagiki, Ankakisari e Delik. Ukapakui, Uliam Ati, Enempapi, Turin Nakai. Desapareça, você perdeu. Então, melhor? Sim, obrigado. O vinho me reviveu um pouco. Esse treco pode reviver um morto. É uma safra bem rançosa. Mas quer saber? É bom finalmente sentir o gosto de algo real. Ah, então manda ver. Diga-me o que diabos aconteceu. Sua marca sumiu. Acho que isso é um bom sinal. Primeiro, por que não me conta como é ter um coração de pedra? Ah, é maravilhoso no começo. Você não sente medo, nem raiva, mas também não se preocupa. Não liga para ninguém, nem para quem você ama. E gradualmente perde eles. Bem, você sabe como terminou. E sobre seus sentidos? Paladar, olfato? Estava tudo lá. Primeiro, saboreei o mundo como nunca antes. Era mais forte, mais claro. Como isso é possível? Não desejei um coração de pedra. Isso foi só um efeito colateral. Eu desejava ganhar a mão de Íris de volta e restaurar minha fortuna. E então viver como se não houvesse amanhã. E assim eu fui vivendo até eu parar de sentir tudo. Que alegria terminar com isso. Porque estou livre, certo? Vai me contar o que aconteceu? Odin decidiu se divertir um pouco às minhas custas. Criou um jogo onde eu devia perder.
Parece que ele se esqueceu o treinamento que você me deu sobre fazer o impossível. Procurei apenas proteger a mim mesmo. Ao fazer isso, te coloquei em perigo. Me perdoe. Bem, não vamos mais ter que nos preocupar. Você está seguro e livre. Eu agradeço, embora eu não tenha ideia do que fazer com essa liberdade. O espelho tirou tudo o que eu tinha, o que eu amava, o que era importante para mim. Não é verdade. Tem seu coração de volta. Uma vitória amarga. Agora eu posso sentir o que perdi. Tenho um coração. E sinto arrependimento, tristeza e derrota. Minha vida está em ruínas. Você lidou com situações piores. Vai dar um jeito nessa também. Tem uma companhia cheia de camaradas lá fora. Tem uma casa, fortuna. Não posso viver como antes. Então o que vai fazer? Não sei. Mas uma coisa é clara. É hora de tomar o destino pelas rédeas. Viver a vida de novo. E direito desta vez. Parece um bom plano. Eu nunca vou esquecer do que fez por mim, bruxo. Eu tenho algo para você. Não posso aceitar isso. Você pode e deve. Este sabre está em minha família há gerações. Mesmo quando eu perdi todo o resto, mantive ele. Ele significa muito para mim. É mais uma razão para não aceitar. Eu ficaria honrado. Isso marcará o começo de minha nova vida. E uma arma assim pode ser útil para você. Obrigado. Ai! Sinto muito. Não precisa se desculpar. Agradeço novamente, Geralt. E boa sorte no caminho. Boa sorte para você também.
Vamos lá! Vamos, capeado! Que tal essa? A vida. Cuidado. Pois você não sabe nem a Você tá aí um Cuidado, sua vadia. Novigrad não é sua casa.
Saudações, IBA. Saudações, Geralt. Como posso ajudar? Escuta, poderia criar algo para mim? Até logo. Saudações. Saudações, Geralt. Escuta. Até logo. Saudações. O que busca, causador de dor? Vamos. Já cansei de viver. Iluminará o nosso caminho. Como descobriu que era o legista da cidade? Quer algo mesmo? Você conquistou o respeito das ruas. Grimórios o tratavam blasfemando sobre a chama sagrada e especial. No que posso ajudá-lo? Tenho algum dinheiro que gostaria de converter em coroas. Cabeça branca, filho de mãe.
Geralt, que bom que você veio. O que posso fazer por você? Preciso de uma armadura. Armadura de bruxo. Que tal algumas rodadas?
Geralt, Que tal algumas rodadas? Eu te falo